Vamos falar sobre fontes de energia? E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano quem fala mais uma vez. E aí, como é que vocês estão? Tranquilos? Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aqui de eletrônica. Dando continuidade àquilo que nós falamos no vídeo passado, nós trocamos aí uma ideia falando a respeito de corrente alternada, de corrente contínua e por aí foi. O que nós vamos trazer para o nosso conteúdo de hoje? Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais em relação aí à corrente alternada, corrente contínua, e eu vou começar falando com vocês aí de fontes de energia. Então, as fontes, direcionadas aí para computadores de gabinete, você vai ter algo bem interessante que você precisa observar antes de fazer qualquer tipo de procedimento ou troca desse tipo de equipamento. Então, vamos dar uma olhada como é que ela é. Então, aqui eu tenho uma fonte de energia para PC, para computador de gabinete, tá vendo? Obviamente, nós vamos falar um pouquinho mais em relação às fontes de computadores móveis, no caso de notebook, quando chegarmos aí no módulo que vai ser totalmente focado em notebook. Então, por enquanto, nós vamos focar nessa aqui. Então, como que funciona? Ó, essa fonte de energia aqui, o que vai rolar? Vou colocar aqui assim de lado, vou colocar aqui um pouquinho na frente para que você possa entender, tá? Aqui você vai estar conectando um cabo de energia que vai estar conectado na tomada. Esse segmento aqui, ó, tô com a fonte na frente, ó, esse segmento aqui, tá? Ela vai estar recebendo corrente alternada. Então pode ser 110 ou 220 volts que vai estar chegando até esse ponto aqui da fonte, beleza? Algo importante para poder mostrar para vocês, pegar minha canetinha, tá? É isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aqui enquadrar direitinho. É isso aqui. Isso aqui é uma chave seletora de voltagem, tá? A fonte, ela vai trazer aqui uma variação 115 ou 230. O que significa isso? Toda fonte que tiver essa chavinha aqui, tá, de seletora de voltagem, você precisa, antes de mais nada, verificar o quanto de voltagem vai estar vindo da tomada para poder chegar até aqui, beleza? Então vamos aos exemplos. Se ela tiver, por exemplo, aqui, ó, configurado, ó, para 115 e a tomada lá do outro lado estiver em 220, o que vai acontecer com essa fonte? Essa fonte vai estar recebendo mais corrente elétrica daquilo que ela suporta. Vai acontecer o que nós chamamos de sobretensão e essa fonte vai queimar. Se por acaso você vier aqui nessa chavinha seletora, ó, vou mexer, ó, botei aqui para o lado, tá vendo? Ó, trouxe para o lado. Agora está em 230, tá? Se essa chave aqui estiver configurada para 230 e a tomada lá da parede tiver uma corrente elétrica de 110, significa que o que está vindo da tomada é menor do que essa fonte necessita. Mas o choque é fraquinho, senhor. Então ela vai ter o que nós chamamos de subtensão, ou seja, está abaixo, e ela simplesmente não vai dar partida, tá? Então ela vai estar com menos de energia que ela precisa para poder gerenciar e simplesmente em alguns modelos nem vai dar partida, nem vai funcionar. Então você precisa verificar. O problema é quando está em 115 e a tomada é 220. Aí, filho, frita na hora, tá? Outra coisa importante é o seguinte. E detalhe, eu estava esquecendo de uma coisa aqui, spoiler, estava esquecendo. As fontes que não tiverem essa chavinha seletora é chamada de fonte bivolt, tá? Ela não está com defeito, você não tem que bater no vendedor não, viu? Fica tranquilo. A fonte bivolt, ela vai estar se adequando automaticamente à voltagem que vier da tomada. Então, se tiver 110 lá, ela aguenta. Se tiver 220, ela aguenta. Você não tem que ficar esquentando a cabeça e ficar trocando chavinha seletora, não. Tá? Então, ficou essa dica. Assim que chega a energia, vamos virar aqui, ó, desse ponto aqui, ó, ela vai transformar essa corrente alternada em corrente contínua a partir desses cabos aqui, ó. Então, vamos identificar cada um deles. Vamos lá. Esse grandão aqui, ó. Esse grande vai estar conectado na placa-mãe, tá? Que ela vai estar gerenciando muito mais energia para mais componentes conectados a ela. Aqui você pode ter 24 pinos ou 26 pinos de conexão de energia. Essas duas conexões aqui, ó, você pode perceber que elas vão vir repetidas, tá? Essas aqui que estão com furinho, nós chamamos de conexão IDE, tá? Então isso aqui é para leitor de DVD ou HD antigo, tá? Ainda tem no mercado. Então você vai ver um dinossauro aí.
Essa outra aqui, ó, achatadinha, tá? É o que nós chamamos de conexão SATA. Então, nós temos aí leitores, HDs e SSD, que você precisa de energia dessa conexão aqui achatadinha, SATA, beleza? E essa conexãozinha quadradinha aqui, ó, que tem 4 pininhos, tá vendo? Não é que tá quebrado aquele da placa-mãe, não. Isso aqui é um sistema de energia exclusivo para o processador. Tá? Então, o seu processador precisa de energia e esse é o canal de energia para o seu processador. Esse aqui é o chamado P4. Tem alguns processadores que a fonte ela precisa ter um conector desse aqui com 6 conexões. É o chamado processador P6. Na fonte de energia, eu vou focar aqui em 3 cores, nesse monte de cor variada, beleza? Então, eu vou começar aqui falando dos cabos vermelhos, tá? Qualquer cabo vermelho da sua fonte de energia, ela vai estar passando ali 5 volts contínuos. É um canal de energia de 5 volts DC, ou 5 volts contínuos. Qualquer cabo aqui que seja laranja, está passando 3,3 volts contínuos, ou 3,3 volts DC. E qualquer cabo aqui que seja amarelo, está passando 12 volts contínuos, ok? 12 volts DC. E qualquer cabo que você encontre aqui que é preto, qualquer cabo preto é o que nós chamamos de neutro. Não passa energia ali, muito pelo contrário. Os cabos neutros ou os pontos negativos servem para saída de energia. Então a energia ela entra por uma porta e sai por outra. Tá? Então todo o circuito elétrico é feito dessa forma. Então os cabos pretos você vai ver que é praticamente 50% dos cabos coloridos. Por quê? Cada fase que é positivo precisa ter um neutro que é negativo. Ok? Outra coisa importante também das fontes, nós vamos ter o que nós chamamos de fontes reais e fontes nominais, tá? O que é a diferença de uma fonte real para fonte nominal? Primeiramente, você vai sentir aí uma facada no bolso. O preço tem uma diferença muito grande, as fontes reais são bem mais caras que as fontes nominais, mas você precisa ficar atento ao uso dessas fontes. As fontes reais são as fontes utilizadas para computadores de alto desempenho, ou por exemplo, vamos falar aí de um PC gamer. O PC gamer, como ele vai ter aí placas dedicadas para vídeo, processadores mais robustos e um número muito alto de memória, você precisa ter um gerenciamento de energia muito mais efetivo para poder aí fazer esse computador funcionar. Então, uma fonte real é aquela fonte que ela vai estar aí atendendo exatamente o valor de voltagem que vem na etiqueta dela. As fontes reais, você vai encontrar fontes de 500 watts de potência, 720 watts e até mesmo 1200 watts de potência. Essa fontezinha aqui, tadinha, né? Essa fonte singela aqui é uma fonte nominal que é utilizada para computadores comuns, tá? Esses computadores aí são computadores do dia a dia, né? Tipo esse gabinete aqui atrás aqui, ó. Você pode colocar uma fonte real nele? Pode, mas você não vai utilizar nem 50% daquilo que a fonte vai estar oferecendo para o computador, tá? Então, nesse caso, para esses computadores mais comuns, você vai utilizar uma fonte nominal, mas você tem que tomar cuidado com o seguinte. Vamos lá. Aqui na fonte, você vai ter aqui, ó, tá? Ela está espelhada, deixa eu ver aqui, Luciano. Ah, sim. Ih, vai estar de trás para frente, mas tudo bem, vamos lá. Aqui na fonte você vai ter uma etiqueta informando aqui a potência dela. Você vai perceber que essa fonte aqui, de quanto que é uma potência de 200 watts. Lembra que as fontes reais eu falei que você vai encontrar aí da rapa do tacho de 500 watts a 1200 watts. Aqui é de 200, tá? 200 watts. É como se você estivesse comparando aí uma moto cinquentinha com uma moto de corrida de MotoGP. Então essa fonte aqui de 200 watts de potência, ela não vai estar atendendo exatamente o que ela está aqui não, tá? Uma fonte nominal, ela vai estar trabalhando com 50% do valor informado. Então todo o valor de potência dessa fontezinha aqui nominal, você vai pegar e vai dividir por 2. Então a potência real dela é de 100 watts apenas. O que uma fonte de 100 watts ela consegue gerenciar? Geralmente é um HD, mais nada. Se você quiser colocar um SSD, se quiser colocar um segundo HD para backup, se quiser colocar aí uma leitora
de DVD, ela não vai gerenciar energia. Eu sou obrigado a falar. No caso, o que vai acontecer? No caso da leitora, ela vai conseguir simplesmente abrir a bandejinha para você colocar o DVD lá dentro. E no caso do HD, ele não vai conseguir fazer o disco girar. Então você vai ter um equipamento que vai ter uma subtensão, ele não vai ter energia suficiente para poder gerir dois. Ela vai estar com energia suficiente para poder gerir energia para um dispositivo, ou de leitura ou de armazenamento. Chegando aqui num ponto aqui que eu vou quebrar o protocolo, por isso que os computadores de preços mais baratos, preços mais populares, vocês notam que não vem com leitora de DVD. Por quê? A fonte que está nesse equipamento, ela não consegue gerir outra coisa além do que um HD apenas. Então você precisa tomar um cuidado muito grande. Você vai encontrar fontes nominais de 500 watts de potência. Lembre-se, divida o valor por 2. Então fontes nominais de 200 watts de potência, tá? Você aí vai ter 250 watts para poder fazer aí o gerenciamento. Geralmente essas fontes de 250 watts nominal, né, o valor dela aí de verdade, ela consegue gerir um HD e um DVD ou 2 HDs, tá? Então você não consegue colocar 2 HDs em um DVD e ficar de uma boa, não. Então toma cuidado com isso. Então, para que você não tenha aí nenhuma surpresa em relação a ligar uma fonte, né, se ela vai ser 110 ou às vezes 20, a tomada é uma coisa ou outra, você vai precisar de um aparelho aqui na sua bancada que vai te ajudar muito, que é esse cara aqui, ó. Ele chama multímetro. Não precisa comprar aqueles multímetros aí, tipo da galera que trabalha em concessionárias de energia, não. Fica tranquilo, tá? Tipo aí a CMI. Se você comprar um multímetrozinho desse aqui, simplesinho, você já consegue trabalhar e gerenciar muito bem a sua bancada, tá? Como que vai funcionar? Então, presta atenção nesses símbolos aqui. O multímetro, ele vai trazer de um lado esse símbolo aqui, que é da corrente alternada, e de outro lado, tá, ele vai trazer esse símbolo aqui, que é da corrente contínua. Guarda esses símbolos, beleza? Então aqui, se você for perceber, vamos tentar colocar aqui na câmera, vamos lá. Você vai ver o seguinte, ó, vamos que vamos, deixa eu ver, ó. Aqui você vai estar vendo, ó, DC e aqui AC. Esse lado daqui, esse grupo, é corrente contínua. É aqui que você vai fazer a verificação de quanto de energia que vai estar passando na placa-mãe, na fonte, em algum ponto da impressora, né? Dentro aí, por exemplo, de um canal de conexão dentro do computador, corrente contínua, lembra disso. A corrente alternada é o lado que você vai colocar para poder verificar o que está vindo de energia da tomada, beleza? Tá? Então não se esqueça. Outra coisa importante também são os cabos, tá? Aqui desse multímetro. Então cuidado. O cabo preto você vai estar colocando, tá, no neutro, beleza? Ou seja, aonde vai estar passando, não vai estar passando energia. Lembra? Preto, sempre neutro. O vermelho, tá? Esse cabo vermelho aqui, você vai estar utilizando no fase. Você vai estar conectando para poder verificar o ponto positivo. Não se esqueça disso, perfeito? Para você, por exemplo, verificar quanto que está chegando de energia numa tomada, é bem simples. Basta você fazer o seguinte, tá? Primeira coisa, aqui no multímetro, girar ele para poder calibrar, abrir ele, tá? Para 200 ou 750. Por que tem esses dois valores? Cuidado. Eu coloco em 750 porque eu não sei se a tomada é 220. Então, se a tomada for 220 e você calibrar o multímetro para 200, tá? Alternado, você pode queimar o equipamento porque vai chegar a 20 volts a mais que ele não estava esperando. Então, tem que tomar um cuidado. Então, eu sempre coloco para 750, tá? Para que ele possa ir já começar a gerenciar. Uma outra coisa importante que você vai precisar vai ser essa chavinha aqui. Ó. Essa aqui não é uma chave de fenda, é uma chave para a gente poder fazer a verificação onde tem energia, né? Por exemplo, uma tomada. Você vai colocar a pontinha dela lá dentro da tomada, vai pressionar, vai colocar o dedinho aqui em cima, e aqui dentro vai ter uma luzinha, tá? O ponto que você colocar na tomada e essa luzinha aqui acender, significa que ali tem energia. Então, isso aqui você vai tomar, é interessante você ter, é que você não toque em circuitos energizados para saber que tem energia ali, basta você encostar que ele vai acender, tá? E se por acaso você colocar num ponto e essa luzinha aqui não acender, significa que não tem energia lá. O que eu vou fazer aqui na tomada? Eu vou colocar essa chavinha e vou verificar aonde passa energia para conectar o vermelho e aonde não tem energia para poder conectar o preto. Então vamos que vamos. Então, retomando aqui, ó, eu coloquei o fio preto, tá, no ponto neutro e o fio vermelho no ponto da fase.
você vai perceber que o multímetro ele vai começar a fazer o quê? A leitura, tá vendo? Ó, da energia alternada. Perceba que aqui está bem alto hoje, viu? Está batendo aqui 133, 132, tá vendo? Que é mais ou menos aí o que a CEMIG ela oferece para a gente no máximo, tá? Então pode estar chegando no pico de 133. Geralmente, né, os locais ele fica variando como 120, 127. Então a minha corrente alternada hoje aqui em casa tá bem alta, tá vendo? Então é interessante eu ter o quê? Um filtro de linha igual eu tô tendo aqui e também a utilização de um estabilizador para que a gente consiga aqui, ó, não ter nenhum tipo de surpresa desagradável, tá? Com o equipamento sendo queimado. Então, ó, se liga aí. Então, como que um equipamento elétrico ele não vai estar queimando quando você tem essa questão dessa oscilação da corrente alternada alta, como vocês viram aqui no vídeo? Você vai ter algo que nós chamamos de resistência. Então, os equipamentos elétricos, ele vai ter algo aí, né, uma pecinha, né, nesse circuito que vai gerar aí o que nós chamamos de resistência. A resistência, ela vai fazer aí o controle, né, vai ajudar no controle do fluxo de corrente elétrica para esse circuito, evitando que esse circuito queime. Mas fica ligado no seguinte, a resistência ela pode falhar. Então, se ela por acaso falhar, é o momento que o equipamento ou o circuito acaba recebendo uma sobrecarga e ele queima. Então, vamos para o nosso esquema aqui para você poder entender basicamente como funciona a resistência. Então, vamos lá, pessoal. Então, nós temos aqui, olha só, um circuito elétrico bem simples aí para você poder acompanhar. O que nós temos? Nós temos aqui a fonte, uma chave para poder aí ligar ou desligar esse LED. Então, ligado significa que a energia vai estar chegando e desligado significa que esse circuito vai ser interrompido e a energia não vai chegar. Então, vamos lá, olha só. Então, nós temos aqui o seguinte, vamos imaginar que essa fonte aqui, essa pilha, é uma pilha que tem aí, né, a capacidade de estar gerando 10 volts de corrente elétrica. Ele vai estar aí passando pela chave, só que o nosso LED é de 8 volts, tá? Então, se essa chave for ligada na situação que está aqui, o nosso LED vai ser o quê? Queimado, porque aconteceu uma sobretensão. Então, significa que nós temos aqui uma fonte, né, de 10, fazendo aí o gerenciamento de energia para um LED de 8 e simplesmente o LED não vai aguentar, porque é muito. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos precisar de colocar uma resistência. Essa resistência vai ser aí um componente, né, que nós conhecemos como resistor, que vai ser colocado no circuito para que nós possamos fazer aí o gerenciamento melhor ou o controle melhor do fluxo de corrente elétrica que vai estar passando dentro desse circuito. Então, como que vai funcionar? O cálculo vai ser bem simples. A princípio, nós vamos entender dessa forma. A resistência, nós vamos pegar o valor da fonte e nós vamos subtrair com o valor do LED. Então, aqui nós temos uma fonte de 10 volts, um LED de 8. 10 menos 8, nós chegamos ao número resultado 2. Então, nós precisamos de uma resistência que vai estar aí tirando, entre aspas, desse circuito elétrico, 2 volts vindo dessa fonte de 10. Então, vai funcionar mais ou menos assim. Nós temos aqui a fonte de 10 volts, a energia vai passar pela chave e vai chegar na resistência. Essa resistência vai tirar 2 volts dessa corrente elétrica, chegando então 8 volts na lâmpada. Dessa forma, a lâmpada acende, o LED acende e o circuito funciona. Então, com isso que vocês viram sobre corrente, circuito e resistência, já temos aí pelo menos base para poder dar continuidade ao nosso segmento. E no nosso próximo vídeo nós vamos aí aprofundar um pouquinho mais em resistência. Nós vamos entender como que funciona a dinâmica dos resistores. Então, por hoje, nós vamos ficar com esses exercícios aqui. Então, se liga aí. Então é isso aí, pessoal. Valeu, brigadão mais uma vez aí por você estar ligado aí no nosso conteúdo. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço para você. Valeu, tchau, tchau.